provavelmente, quando terminarmos o evento, né, nesse ano, ele vai estar disponível, essa atividade vai estar disponível, o acesso no YouTube. Então, é muito importante que todos e todas saibam o que é preciso, qual é o passo a passo disto. Então, o primeiro passo disto é exatamente acessar uma página que eu vou fazer o compartilhamento aqui com vocês. Então, vamos lá, vamos compartilhar. Só um minutinho, pessoal. Estamos quase lá. Sabem que a gente tem as questões de acesso. Ok. Vou ver se eu consigo compartilhar, tá, pessoal? Só um pouquinho. Estão vendo a minha tela? Só preciso que alguém me dê o... Sim. Ok. Vou aumentar um pouquinho, tá bem? Porque ela está um pouquinho pequena. Essa é uma tela que faz parte do site da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Então, se vocês verificarem, aqui tem o endereço saude.rs.gov.br, tá? Onde a gente vai mostrar para vocês todo passo a passo e de onde vem tudo isso que a gente vai falar hoje. Então, essa página, ela fala um pouquinho sobre a pesquisa científica na SES, ela mostra exatamente o momento em que a Secretaria vive. Então, como nós temos ações que estruturaram e incrementaram a pesquisa na saúde na SES, a SES foi reconhecida como uma instituição de ciência e tecnologia a partir de 2022. E hoje, vou mostrar para vocês no BI do portal da pesquisa, quantas pesquisas estão tramitando desde 2021 através do POP. Né? Então, todo o acesso para obtenção de dados na Secretaria Estadual de Saúde, ela é através do portal da pesquisa. E o comitê gestor e a divisão de pesquisa são responsáveis por gerenciar todo esse processo. Então, este fluxo atende a portaria 1134 de 2022 e ela permite a emissão do termo de anuência institucional. Então, todos aqueles que são pesquisadores sabem do que eu estou falando. Sem o termo de anuência institucional, fica difícil ou, quiçá, impossível submeter um projeto a um comitê de ética, seja da sua instituição, seja o Comitê de Ética e Pesquisa aqui da Secretaria Estadual de Saúde. Então, quando falamos na regulação, é sobre essa portaria aqui, 1134, que falamos. Então, é exatamente esta portaria, né, 1134 de 2022, ela tem acesso aqui, na sua íntegra, aqui no Diário Oficial. Ela estabelece, vou até aumentar um pouquinho mais para vocês, para não ficar tão pequenininho, ela estabelece o fluxo e orientações de atendimento a requisições para projetos de pesquisa e dá outras providências. Então,
não é uma portaria muito grande, mas ela é importante que seja conhecida pelos pesquisadores, porque muitas das dúvidas que os pesquisadores trazem para a gente derivam da ausência do conhecimento dessa normatização. Então, essa norma, ela estabelece o fluxo de orientação de atendimento a requisições para projetos de pesquisa, e ela determina que as solicitações de dados são todas através do portal da pesquisa, o POP, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, para isso, é necessário o acesso através do portal e dos anexos, que vão estar também disponíveis no portal, que são o requerimento padrão, o anexo 1, onde o pesquisador responsável e o orientador deverão baixar o arquivo e anexar o documento preenchido e assinado no sistema, o termo de compromisso do pesquisador, que é o anexo 2, onde o pesquisador responsável e o orientador deverá baixar o arquivo do sistema informatizado, preencher e assinar e anexar o sistema, e o projeto de pesquisa em formato de arquivo não editável, onde se sugere constar introdução, objetivos, um referencial teórico, procedimentos metodológicos, técnicas de instrumentos de coleta e análise de dados, e os aspectos éticos de pesquisa, cronograma, orçamento e referências e os apêndices. Né? Então, essa é a sugestão de formatação dos projetos de pesquisa. Os documentos inseridos pelo pesquisador são encaminhados na sequência após avaliação de toda a documentação enviada, elas são encaminhadas para o departamento envolvido na temática de pesquisa para elaboração de parecer. Então, quando um pesquisador insere o seu projeto no sistema, ele vem para a divisão de pesquisa, na divisão de pesquisa é checado toda a documentação, é checado o projeto e para onde ele precisa ser encaminhado. Qual é o órgão responsável, o departamento ou assessoria, que vai emitir o termo de anuência institucional. E a partir daí começa o fluxo. Então, a gente tem uma descrição nessa portaria da equipe mínima, da estrutura física e do sistema informatizado que hoje ajuda no gerenciamento do processo. Né? E, a partir daí, o projeto de pesquisa, após a validação documental, vai para o departamento e recebe parecer que serão enviados via sistema diretamente para o pesquisador, aonde aparece o seguinte posicionamento: concorda com a realização da pesquisa, recomenda alterações para a pesquisa seja realizada, rejeita a realização da pesquisa conforme consta nas recomendações, e quarto, a pesquisa não inclui seres humanos, dados da CES-RS ou de seus usuários, e não se enquadra nos casos previstos na portaria do fluxo. Então, obrigatoriamente, todas as pesquisas que entram no portal da pesquisa devem passar em um dos comitês de ética da CES. Então, isso é uma das orientações que a gente dá para os pesquisadores, porque muitas das pesquisas já passaram no comitê de ética da instituição proponente. Porém, conforme a portaria 1134, além deste comitê de ética da instituição proponente, é necessário que, após a obtenção do termo de anuência institucional, os pesquisadores submetam ao comitê de ética da CES. Então, em sua grande maioria, o comitê de ética solicitado é o da Escola de Saúde Pública, certo? E esses dois comitês, tanto da Escola de Saúde Pública quanto do Hospital Psiquiátrico São Pedro, integram o sistema CEP-CONEP. Então, obrigatoriamente, na sequência, tá, todas as pesquisas que obtiveram o TAI da CES-RS necessitam seguir o fluxo, obtendo um parecer consubstanciado dos CEPs da CES. Após esta obtenção, né, via sistema, vão aguardar a autorização para iniciar a pesquisa e vão entrar em contato com o departamento que obtém todos os dados e que vai propiciar o acesso. Tá? Então, normalmente, o prazo de retorno desse processo é de 45 dias, o prazo máximo. Havendo alterações ou pendências no projeto,
o pesquisador recebe essa orientação e terá o prazo de até 20 dias para apresentar os ajustes indicados no parecer, anexando a versão atualizada do projeto no sistema informatizado, no portal da pesquisa. E o prazo de reavaliação da versão final do projeto, junto ao departamento, será de até 20 dias. Então, os projetos com parecer de aprovação serão encaminhados à coordenação do Comitê Gestor da Política de Pesquisa, que concordará ou não com o parecer emitido, indicando, então, o acesso ao termo de anuência institucional. Os projetos não autorizados e resubmetidos sem alteração não vão ser distribuídos novamente, tendo a sua submissão, então, encerrada e finalizada no sistema. Após a conclusão da pesquisa, o pesquisador responsável / orientador deverá anexar os relatórios e publicações resultantes das pesquisas no sistema informatizado POP-CES/RS, e o não cumprimento do prazo a que se refere o inciso 3 deste artigo encerra o fluxo da submissão. Portanto, se não houver a atualização conforme o indicado, existe o encerramento do processo. Então, essa é a portaria 1134, da qual estamos falando e que estamos mostrando aqui para vocês. Além disso, nós temos, de uma forma também bem mais fácil, provavelmente, as etapas do processo de avaliação e autorização. Então, cabe ao pesquisador e ao orientador, caso seja um programa de pós-graduação, fazer a leitura dessas etapas do processo de avaliação e autorização. Por quê? Aqui nós temos todo o processo, né? Tudo isso que eu falei para vocês lendo a portaria, totalmente passo a passo descrito. Então, aqui nós temos desde o cadastro, login e senha, que a gente vai mostrar para vocês, o preenchimento dos formulários de cadastro e os anexos 1 e 2, né? O pesquisador, além de tudo, ele deve indicar o nível acadêmico e se é uma pesquisa institucional, porque a CES/RS muitas vezes propõe projetos que também precisam de autorização do gestor. Então, caso a pesquisa tenha a proponência da CES, ela deve ser indicada. Então, pesquisa institucional dentro do sistema da CES/RS é aquela pesquisa que tem o proponente a CES/RS e é coordenada e composta por servidores da CES. As outras pesquisas que vêm de outras instituições, elas têm outro nível acadêmico contemplado no sistema e que deve ser escolhido. Então, aqui também aparece a sugestão do projeto de pesquisa, que deve ser anexado para apreciação em arquivo PDF, e a sugestão de formato, e aqui o status, né, de aceitação. Concorda com a realização da pesquisa, onde haverá o envio do parecer e do termo de autorização institucional. Aqui cabe falar para vocês que o termo de autorização institucional vai via sistema. E ele vai como? Ele vai via e-mail cadastrado pelo pesquisador ou pelo orientador, quem fez o cadastro. Então, toda a comunicação, pareceres, envio do termo institucional, tudo isso vai via sistema portal da pesquisa, POP, tá? Que acessa o e-mail cadastrado. Então, é sempre importante que as pessoas verifiquem se lá no lixo eletrônico, no spam, não está o seu termo de autorização institucional, porque alguns provedores de e-mail, às vezes acontece de ir tudo parar no spam, e às vezes o pesquisador não acha o seu TAI, mas ele está lá, tá bem? Então, isso é uma dica bem importante para que, na finalização do processo, para a obtenção do termo de anuência, vocês fiquem atentos e observem se o TAI não foi para um desses lugares. Outro item importante, que é a recomendação de alterações para que a pesquisa seja realizada, é procurar contemplar e, caso haja dúvida em relação àquilo que foi sugerido, àquilo que foi solicitado, né, é importante
que entre em contato com o e-mail da divisão da dps@saude.rs.gov.br. Este e-mail está no site, né? E ele deve ser utilizado quando há dúvidas, para que a gente possa ajudá-los a esclarecer qualquer dúvida que haja em relação ao seu processo. Há casos em que há rejeição da realização da pesquisa, muitas vezes porque a pesquisa não envolve dados da CES-RS, ou muitas vezes porque o desenho da pesquisa envolve acesso a dados sensíveis com solicitação de não anonimização. Então, nós vamos depois desenvolver um pouco mais essa temática, trazendo a vice-coordenadora do Comitê de Ética, a Liara Brits, que vai falar um pouquinho sobre isso, mas todo esse processo que a gente tem de acesso aos dados, de avaliação, de parecer, de documento de responsabilização por acesso aos dados, tanto pelos pesquisadores quanto pelo gestor, nada mais é do que o cumprimento da LGPD, que também se coloca em relação ao acesso e liberação de dados sensíveis para uso em pesquisas científicas. Então, todo esse cuidado, ele veio por conta de, a partir de 2018, esta legislação estar em vigor em todo o Brasil. Então, a CES-RS, compreendendo a necessidade de manter o máximo de sigilo e proteção dos dados que exigem acesso com senha e login, né? Também implementou esse processo, fazendo esta proteção de dados de usuários e de servidores. Então, assim que ocorre a obtenção do TAIS, se a pesquisa recebeu o parecer de aprovação, o pesquisador deve fazer o cadastro na plataforma Brasil ou fazer um adendo, caso a pesquisa já esteja na plataforma Brasil, e fazer o encaminhamento ao CEP de origem e, se já não passou no CEP de origem, e obrigatoriamente aos CEPs da ESP/CES-RS. Tá? Então, muitos pesquisadores, muitas vezes, esquecem desse pequeno detalhe, têm um parecer consubstanciado e inserem esse parecer do CEP de origem, mas, na sequência, é obrigatória o parecer consubstanciado dos CEPs da ESP/CES-RS. Além disso, deve acompanhar o status do projeto na plataforma Brasil. Ao receber o parecer do CEPs, o pesquisador vai anexar esse parecer ao POP e aguardar a mensagem do sistema autorizando o início da pesquisa. Quando for anexar, ele vai fazer parte do anexo 5, que é o parecer consubstanciado do CEPs da CES. E, como anexo 6, eu vou pedir, tem algum microfone aberto, vou pedir para a pessoa fechar, eu não identifico aonde, por gentileza, feche, por favor. Todas as publicações, elas devem indicar que a pesquisa envolveu dados, entrevistas, documentos, estrutura da CES-RS e os informes, relatórios e produtos da pesquisa, publicações, devem ser anexos por meio do POP, que é o anexo 6. E o status da pesquisa, visualizado no sistema POP após a autorização do início da pesquisa, será: aguarda a submissão da produção da pesquisa. E isso indica que o pesquisador deverá anexar a produção da sua pesquisa, dissertação, tese, artigos, e somente após o anexo desses documentos é que a pesquisa será considerada finalizada dentro do sistema. Então, esse é um dos itens que está aqui para o acesso público. Então, todo mundo tem o acesso a essas etapas, né? E falar um pouquinho sobre esse comitê que dá suporte para todo esse processo, que é o CGPPCs, é o Comitê Gestor da Política de Pesquisa. Esse comitê foi criado em 2016, ele atende uma série de questões que envolve, inclusive a Lei 8080, que prevê a instalação de comissões intersetoriais para a articulação da política e seus programas, e várias outras atividades. Então, esse colegiado, que hoje ele tem como
objetivos, né, desde a sua criação, institucionalizar a pesquisa, a política de pesquisa na SES, que foi aprovada em junho de 2023, ampliar a participação da SES-RS na produção em pesquisas em saúde, dotar as organizações da SES de maior competência para pesquisa em saúde e implementar a infraestrutura de informação para pesquisa, valorizando os servidores com atividade de pesquisa e criar uma estrutura de gestão de pesquisa na SES-RS. Então, este é o comitê que tem uma representatividade da grande maioria dos departamentos e assessorias da SES-RS e que propôs esse evento e que também gerencia todo o processo do fluxo da portaria 1134, perdão. Tá? Eu já falei um bocado, eu queria saber, eu vou abrir aqui a sala, e eu estou vendo que a Liara já está presente, e eu gostaria que a Liara falasse um pouquinho, antes da gente mostrar o portal da pesquisa, porque eu sei que é bastante informação, né? Eu sei que terão algumas dúvidas em relação a isso, né? E a gente vai estar aberto para perguntas, não se preocupem, tá? Então, acho que nesse momento a gente pode ter a fala da Liara. A Liara é vice-coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa da SES-RS, que está atualmente na ESP. Nós temos a coordenadora, que é a Sara Bruneto, que está de licença com o seu bebezinho, né? E muito bem representado aqui pela Liara. E para vocês entenderem, só introduzindo já a fala da Liara, todo esse cuidado, ele tem um aspecto institucional, que é verificado através do sistema Portal da Pesquisa, do POP, do interesse institucional, do risco institucional de acesso aos dados, né, por pesquisadores, acesso aos dados da SES, e também na sequência das questões de risco e vieses éticos de acesso aos dados e, muitas vezes, de análise do desenho das pesquisas. Então, como os dados são da SES, né, se entendeu que não basta só passar por um comitê de ética da instituição proponente, mas é importante que tenha um olhar dos CEPs da SES. Então, eu vou passar a palavra para a Liara, ela vai explicar um pouquinho sobre esse pedaço do fluxo e da importância que isso tem para que a pesquisa atenda às determinações éticas de pesquisa para seres humanos, que envolvam seres humanos. Então, com a palavra, Liara, muito obrigada por aceitar o convite de participar desse minicurso. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. Eu não trouxe uma apresentação, porque eu acho que a ideia é conversar um pouco sobre o Comitê de Ética em Pesquisa da escola, que, na verdade, é o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. E acho que o começo de conversa é tentar explicar um pouco a diferença de um para o outro, né? Porque o Comitê de Ética, ele já tem em torno de 22 anos. Ele completou esse ano 22 anos, então o comitê que já vem sendo discutida as questões éticas com outros comitês que já têm um reconhecimento fora do Estado, inclusive. A gente, há poucos dias, teve o recredenciamento da CONEP, então é um CEPS recredenciado, né, regularizado, agora há pouco, a gente está nessa comemoração ainda. E a diferença principal do comitê de ética, do comitê gestor para o comitê de ética, é que o comitê gestor, como a Karen falou, se preocupa com essa questão institucional, né? O quanto a SES consegue visualizar a partir da criação, então, do comitê gestor, o que está sendo feito, o que está sendo produzido de pesquisa que envolva a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e o comitê de ética tem um olhar ético, como outros comitês que a gente tem em outras instituições,
né? Então, a gente tem aí Porto Alegre, a gente tem clínicas, a gente tem o URGS, a gente tem série de instituições aí reconhecidas com seus comitês, e a gente tem o nosso. Então, a ideia do comitê é conseguir olhar se esse projeto de pesquisa ele envolve aspectos, envolve seres humanos, porque esse é o princípio inicial, né, para ir para o comitê de ética, envolve seres humanos de forma direta, desculpa, estou com sinusite, de forma geral, de forma direta ou indireta, né? Seja fazendo entrevista, seja fazendo grupo focal, ou seja usando dados. Bom, eu preciso dos dados de um sistema de saúde, né, de algum sistema de informação em saúde que só a Secretaria de Estado tem. Então, precisa passar pelo comitê gestor da pesquisa para ver se a CIS concorda e dá o termo de anuência, né, concordando, e depois pelo comitê de ética, né, sendo dados secundários ou sendo uma fonte primária, precisa passar pelo comitê de ética. O que tem outra situação de diferença? O comitê de ética, ele trabalha apenas pela plataforma Brasil. Então, o nosso sistema é a plataforma Brasil. Então, todo projeto ali vai ter que ser cadastrado com os documentos iniciais, entre eles o TAI, que daí vocês, pesquisadores, vão conseguir através do fluxo do comitê gestor, e é analisado pela recepção documental do nosso CEPES, se os documentos obrigatórios constam logo na recepção. Se eles não constarem, a secretaria devolve e pede, né? Então, o TAI sempre chega para nós como uma pesquisa da CES, emitido pelo fluxo da comitê gestor, se não se desenvolve a pesquisa nem entra no comitê de ética, né? É importante os pesquisadores cadastrarem a Secretaria Estadual de Saúde, né, a nossa Secretaria de Saúde do Estado, na plataforma Brasil. Às vezes acontece, inclusive quando a instituição é coparticipante. A gente tem uma proponente que é outra instituição, que normalmente é uma instituição de ensino superior, né? Então, aquela vai ser a instituição coordenadora, né? Vai ser a principal e a proponente, e a Secretaria de Saúde tem que ser incluída lá na Plataforma Brasil como a instituição coparticipante, para que esse projeto venha para o Comitê de Ética via Plataforma Brasil, né? E aí a gente tem os termos obrigatórios, que é o termo de anuência institucional, né, que a Karen falou, do fluxo do comitê gestor, o TCLE ou dispensa do TCLE, dependendo. Se usar dados, né, a gente precisa do termo de compromisso de uso de dados, né, dos pesquisadores se comprometendo com o uso daqueles dados. A escrita do projeto é algo super importante para nós também, assim como o comitê gestor precisa saber qual é a intenção dos pesquisadores, das pesquisadoras, em fazer aquela pesquisa na secretaria. O comitê de ética também, até porque a gente vai se debruçar em questões éticas. Então, às vezes, parece muito simples, eu só queria o dado, eu só queria saber se mulheres morreram de uma determinada doença, de HIV, né? Quantas morreram, para analisar com outros dados que eu tenho. Eu só queria os dados da secretaria com relação ao Covid, a sífilis congênita. São temas que a gente sempre analisa, e quanto mais desenhado tiver, e isso é muito importante, porque alguns projetos são pendenciados, e a gente não cansa de falar isso, alguns projetos são pendenciados no comitê, porque a gente não consegue entender o que o pesquisador está querendo dizer. Às vezes pode ser que chova no molhado para o pesquisador. Quando eu sou pesquisadora também, quando a gente faz um projeto de pesquisa, a gente entende dele, a gente sabe o que é. Mas às vezes a gente não consegue detalhar tanto, porque na nossa cabeça já está pronto, a ponto de outra pessoa que lê entender o que vai ser feito. E isso é super importante, porque ali a gente começa a se dar conta de algumas questões éticas que tem que ter estratégias. Toda pesquisa tem riscos, né? Isso é o princípio básico. Seja um risco de vazamento de dados, seja um risco de quebra de sigilo, quebra de anonimato, né? Mas eu tenho uma amostra, eu
garanto o anonimato. Às vezes não, porque é uma amostra pequena. Por exemplo, eu trabalho na 18ª e aqui eu sou a única fonoaudióloga. Se entrevistarem e disserem os profissionais de cada coordenadoria, no momento que disserem fono, vai ser eu, porque é só eu aqui. Então, alguns cuidados a gente precisa ter. Bom, mas aí a pessoa vai ter, o pesquisador vai ter que se comprometer em ter uma estratégia. Bom, a Liara não vai conseguir falar tudo que ela talvez vai ter um viés e eu preciso proteger, porque talvez a Liara fale coisas que vão ser interpretadas de outra forma, pela chefia, pelos outros colegas, pela comunidade que lê. Então, todos esses cuidados, o comitê se debruça, e é importante que os pesquisadores pensem, é sempre, quando olhar a sua própria pesquisa, já pressupõe que ela tem risco, e olhar quais são os riscos. Se der muito problema na minha pesquisa, o que é o pior que pode acontecer? Esse é o risco. E o que eu vou fazer se esse pior acontecer é deixar a estratégia desenhada nos meus documentos de pesquisa, né? E deixar isso claro no caso de ter um TCLE, de se fazer entrevistas, se fazer questionamentos, se conversar com as pessoas, deixar isso claro. Ou até um TCUD, né? Tipo, preciso deixar claro, até o uso de dados secundários, eu preciso deixar claro, olha, os dados que eu vou solicitar são esses para você, a não ser que seja quando é pesquisa de prontuário, por exemplo. Então, eu acho que é isso, assim, e essa preocupação em conseguir fazer a redação, pensar nessas situações que podem ocorrer durante a pesquisa, e após a aprovação, lembrando que depois da aprovação os pesquisadores precisam fazer um relatório que a gente monitora, assim como o comitê gestor, a gente monitora as pesquisas que estão encerradas, pesquisas que estão em andamento, então a cada 6 meses esse relatório é colocado na plataforma Brasil. Eu coloquei ali o link no chat do nosso comitê de ética, então vocês podem dar uma olhada, quem não conhece ainda. Ali a gente tem alguns modelos de documento, a gente tem as datas das reuniões e tem nossos contatos também, se precisar, se quiserem fazer alguma pergunta agora também. De forma geral, eu acho que é isso. Assim. Tem Karen, tem alguma pergunta, quer fazer alguma conversa aí? Eu acho que a gente, até antes da gente mostrar o portal da pesquisa, acho que vale a pena, de repente, o pessoal fazer um pit stop para tirar algumas dúvidas, porque o fluxo da 1134 ela envolve dois momentos, recapitulando. O momento de avaliação institucional para a obtenção do termo de anuência, né? E depois o outro momento que envolve a avaliação ética do órgão que regula a parte ética de projetos e de acesso a dados sob aspecto ético, que é o Comitê de Ética e Pesquisa. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente abre para pelo menos 3 perguntinhas agora, né, para a gente depois seguir e aí abrir novamente para perguntas. Aqui nós temos o Victor perguntando como fazer parte do Comitê de Ética e Pesquisa. Muito bem. Alguém abriu o microfone, a Márcio Rossato. Não sei se ele está Pode falar. levantar a mão, eu não sei. O pessoal pode levantar a mão também. Não, abri equivocado aqui. Obrigado. Ah, tá bem. Bom, posso responder, Karen, enquanto o Sim, pessoal por favor. pergunta aí. O nosso Comitê de Ética em Pesquisa, ele segue os protocolos, né, as legislações da CONEP. O nosso comitê, então, ele é interdisciplinar, a gente tem representações de vários setores da Secretaria de Saúde do Estado e de entidades parceiras, além das representações do controle social,
né? Hoje a gente tem colegas do Comitê da Pessoa com Deficiência e do desculpa, do Conselho da Pessoa com Deficiência e do Conselho Estadual de Saúde. As pessoas podem... A gente tem uma seleção feita uma vez por ano. Esse ano a gente já fez, ano que vem a gente deve abrir outra. E a gente envia esse convite para todos os servidores do Estado e para as instituições parceiras, né, que a gente sabe que, como a FADERS, por exemplo, os conselhos, né, para fazer esse convite para seleção com a gente. As exigências, que são exigências da CONEP, estão no regimento, a gente tem um regimento, vocês podem dar uma olhada ali também no link do comitê. Pelo regimento, precisa ser pelo menos mestre, então tem que ter uma titulação de pelo menos mestre. Se for da Secretaria de Saúde do Estado, sempre precisa da autorização da sua chefia. Então, por exemplo, para eu entrei em 2018, o coordenador, o delegado da regional, teve que assinar, autorizar. A gente tem uma carga horária aí de pelo menos 4 horas por semana dedicada ao comitê. A gente não deixa de fazer as outras atividades. Claro que hoje, como vice-coordenadora e coordenadora, agora que a Sara está de licença, minha carga horária é um pouco maior, mas a gente tem um tempo para poder analisar os projetos e participar das reuniões. Então, numa semana a gente tem reunião, a gente tem o calendário fixo de 2014, já está no site. Uma semana a gente faz análise dos projetos e o parecer, na outra semana a gente discute em colegiado, né, e informa, então, o resultado, né, a pendência ou a aprovação, para os pesquisadores na Plataforma Brasil. Então, qualquer pessoa pode se candidatar, né, nesses momentos que abre, desde que tenha mestrado, e se for de alguma outra instituição, aí precisa da ata, né, principalmente participante de pesquisa, né, o pessoal do controle social, precisa da ata de uma reunião da sua entidade, aprovando o seu nome como membro, participante de pesquisa no comitê de ética, e uma carta de indicação assinada pelo presidente, pela presidenta da instituição. Então, de forma geral, é assim. Eu vou colocar o site onde estão todas aquelas informações que a gente falou até agora, né? Mas temos mais 2 perguntas ainda para quem quiser fazer. Já respondemos a primeira, mas, pessoal, as dúvidas surgem, a gente sabe, elas aparecem, né? Podem abrir, ou levanta a mão, ou abre o microfone também, ou pode mandar aqui via chat a pergunta. Podemos, então, seguir, pessoal? O pessoal ainda está elaborando todo esse processo. Uma das coisas bem interessantes, para quem não conseguiu assistir a mesa de abertura desde o início, porque nós tivemos aquele probleminha técnico, é que próximo ano nós vamos ter muitos editais de pesquisa de fomento, né? E é bom já ir pensando, porque sexta-feira foram lançados alguns editais da FAPERGS e nós temos previsão de outros, um deles é do PPSUS. E muitos desses editais solicitam que o projeto já tenha minimamente já o termo de autorização institucional e já o processo iniciado de submissão num comitê de ética e pesquisa. Então, estejam atentos em relação a isso, porque caso necessitem de acesso à estrutura de dados da CESRS, certo? É importante estar atento aos prazos, né? Nós já tivemos o ano retrasado uma situação mais ou menos assim, de um edital bem importante que o pessoal queria submeter os seus projetos e deixaram para a última da hora. Não façam isso. Observem o fluxo, né? É óbvio que a gente sempre prioriza e procura
dar rapidez ao processo, mas o processo ele tem um andamento, né? Um andamento. E, muitas vezes, o pesquisador, ele quer o documento de um dia para o outro, isso não é possível, tá? Então, a gente sempre prioriza. Algumas dúvidas também em relação ao processo é que muitos pesquisadores de outro estado acham que enviam o termo de anuência para a gente e a gente assina o modelo que eles enviam. Não, a CES tem um modelo próprio, tá? Então, o TAI que será assinado, ele sai de dentro do sistema e ele sai com um link autenticador. Ele sai com um link autenticador. Então, a gente não assina modelo de termo de anuência institucional de outro estado ou que não seja o modelo já preconizado pela portaria 1134. Então, o Comitê de Ética também só aceita termos de anuência com link autenticador e data, né? Então, muitas vezes a pessoa não conhece o sistema que é utilizado no Rio Grande do Sul, porque muitos estados ainda não têm esse sistema devidamente implementado. Mas o volume é muito grande de pesquisas aqui no Rio Grande do Sul e o volume de acesso aos dados da CES também cresceu. Então, tivemos que ter uma forma de lidar com todo esse processo, todos esses dados, de uma forma mais transparente, de uma forma mais organizada, e é isso que a gente oferece para os pesquisadores, tanto das instituições de pesquisa, quanto da própria CES, que também se submetem a esse processo, tá, pessoal? Então, quem é servidor e tem um projeto e precisa de... Tá, ele não tem acesso automático aos dados, tá? Ele também precisa de ter a autorização de acesso pelo gestor responsável pelos dados, tá? Então, mais alguma pergunta ou podemos seguir? Eu queria falar um pouquinho, porque eu me dei Pois conta não. de algumas coisas. Pois Isso que a não. Karen falou é super importante do pesquisador do pesquisador que também é trabalhador, tá? E isso também acontece da gente às vezes pendenciar para conseguir entender. O fato de eu ser servidora do Estado e mexer com vários sistemas, eu trabalho com o GERCOM, eu trabalho com o CISREG, né? Eu tenho acesso a SINASC. O fato de eu conseguir acessar esses sistemas, entender deles, saber o resultado deles, saber mexer, não me autoriza a usar para pesquisa. Uma coisa é diferente da outra, né? Porque a instituição confia, bom, tem o servidor, o serviço tem que andar e ele vai ter acesso a tudo. A gente tem a questão ética nossa profissional, né, de trabalhador, mas ela não está autorizada para pesquisa. Por isso também passar no comitê gestor. E aí eu queria dizer que a gente tem no site ali as legislações, as principais, né? 480 e 510, se não me engano. Eu sou confusa, às vezes, depois do Covid eu fiquei um pouco confusa com números, assim, de recordar, mas ali tem bem direitinho, tá? E qualquer dúvida podem entrar em contato com nós, principalmente por e-mail ali no comitê. Mas a gente tem demorado, a gente tem um prazo que é considerado bom pela Conep, que é no máximo 20 dias para aprovar um projeto de pesquisa, com ida e volta, né, se precisar. Mas não é um processo moroso desde que o pesquisador detalhe bem o que ele quer fazer, pense nos riscos e nas estratégias antes e se embase, né? Conheça as legislações. Alguns momentos são um pouco mais movimentados. A gente recebe muito projeto da residência, do Estado mesmo, assim, de trabalhadores com algumas outras instituições, e então alguns meses cheios, os meses do meio do semestre são aqueles que bombam, que a gente chega a ter 12 projetos, 14, numa reunião. E a nossa reunião já é a cada 15 dias, muito tempo era uma vez por mês, e agora a gente tem feito a cada 15 dias pelo volume para conseguir dar conta e dar uma resposta num tempo oportuno para os pesquisadores. E aí, pensando no que a Karen falou dos editais, eu gostaria de lembrar que janeiro e fevereiro são meses calmíssimos. Dezembro, janeiro e fevereiro são meses muito calmos no nosso comitê.
A reunião da semana que vem tem pouquíssimos projetos, de quarta-feira, na verdade, tem pouquíssimos projetos. Então, quem está já com a ideia aí de fazer um projeto, saiba que essa época é uma época fácil de tramitar. Porque pelo volume, né? Não fica tantos na fila. Atentem a data de reunião e mandar o projeto com os 10 dias de antecedência. Porque se tiver alguma coisa para ajustar nos documentos, a secretaria vai avisar vocês, dá tempo de arrumar e dá tempo de entrar para distribuição, para elaboração do parecer dos relatores e passar em reunião. E acompanhe na plataforma Brasil o projeto de vocês. É outra coisa que acontece, assim, do pesquisador, principalmente quando a CES não é a proponente, é a coparticipante. Porque lá na plataforma Brasil, você vai ter um número, que normalmente é o número do seu comitê proponente. Eu faço doutorado na URGS, então o meu número ali é o número do comitê, aparece na plataforma Brasil, para mim, na aba de pesquisador, meu projeto de tese como Comitê de Ética da URGS. Mas ele também envolveu a Secretaria de Estado. Então, tem que clicar em detalhar, que é uma lupinha ali, e achar o projeto. Assim, a Plataforma Brasil, ela não é intuitiva. A gente tem uma série de críticas, faz anos que o Ministério da Saúde fala em mudar, mas é o que temos. Então, tem que clicar ali, achar o momento que ela foi para o Comitê de Ética da Secretaria de Saúde, não, nosso CEPS, e ver quais são os resultados, né? Pediram devolutiva, né? Pediram pendência, responder pendência. E quando tiver mais de um pesquisador, é importante cadastrar os assistentes também. Porque se a minha orientadora não me cadastrar como assistente, eu não consigo fazer esse acompanhamento, eu dependo dela. E ela tem 13 orientandos, então fica bem mais difícil. Então, cadastrem a equipe de pesquisa de vocês e monitorem, porque isso deixa muito mais rápido um processo ético de aprovação. Tu sabe, Liara, que diferente da plataforma Brasil, o sistema POP, ele permite que tanto o orientando quanto o orientador qualquer um dos dois façam a submissão no sistema POP, tá? Como ele é um sistema da CES, né? Não é um sistema nacional como a plataforma Brasil, ele permite. Então, qualquer um dos dois podem fazer a submissão, né? Então, teve uma pergunta aqui do Márcio e eu vou frisar isto, tá? Pela normativa, por conta que os dados são da CES, são dados estratégicos, são dados que não são públicos, necessitam de senha e login para acessar, tá? Então, mesmo que ele tenha sido aprovado em outro comitê, se ele precisa de dados da CES, ele precisa, depois da obtenção do termo de anuência institucional, seguir com a inclusão dos CEPs da CES como um comitê de ética que vai fazer um parecer consubstanciado, tá? Então, espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, porque essa é uma das dúvidas recorrentes dos pesquisadores, que, de fato, precisa passar, mesmo que já tenha um parecer da instituição, da universidade, enfim, se ele está solicitando acesso aos dados da CES, vai fazer a solicitação de obtenção do TAI, e com esse TAI vai incluir os CEPs da CES para ser parecerista da parte ética do projeto. Acho que tem mais uma pergunta, mais uma pessoa que tinha mais uma pergunta, não sei se é Liliana, que não apareceu mais aqui. Tudo certo? Então, podemos seguir aqui, pessoal? Liara, eu vou, então, continuar, tá? Mas, a qualquer momento, daí, se tu quiseres complementar com alguma coisa, e aí eu vou mostrar mais algumas coisas, depois a gente abre para mais uma rodada de perguntas, tá certo, pessoal? Porque o sistema é simples, mas as informações precisam ser claras, e o grande objetivo é que a gente dê acesso para os pesquisadores e que
a informação de como submeter os seus projetos seja algo claro e tranquilo para os pesquisadores, tá? Então, vamos lá continuar com o compartilhamento. Espera aí, aqui. Vamos mostrar um pouquinho para vocês, não sei se já conseguem ver. Conseguem? Tudo certo? Ok. O acesso ao portal da pesquisa se dá através desse link que eu passei para vocês, que fica no site da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Esse link que eu coloquei no chat para todos vocês. E aqui na esquerda, vocês têm toda a informação e clicando no portal da pesquisa, vocês têm acesso. Antes de mostrar o portal propriamente dito, eu queria mostrar o BI, os números, né? A pesquisa em saúde no POP-RS. Então, o POP, ele é uma proposição do comitê gestor, que entendeu que não dava para fazer todo esse processo através de e-mail, era impossível a gente ter a transparência necessária e a segurança necessária para a parte documental, e aí foi criado em 2021, setembro de 2021, o POP, o Portal da Pesquisa, começou a receber os primeiros projetos. Então, aqui a gente tem em tempo real os projetos. Tá? Atualmente, desde setembro de 2021, nós estamos com uma contagem de 180 projetos transitando dentro da CESRS. Antes desses 180, nós tínhamos um sistema por e-mail de 2020 a 2021 com submissão de 63 projetos. Então, somado a esses 180, nós temos mais 63. Tá? Então, vejam que é um número bem interessante de projetos que estão solicitando acesso aos dados da CESRS. Tá bom o tamanho, Liara? Conseguem ver na tela direitinho? Beleza. Sim, sim. Então, ele está atualizado para hoje, atualizadíssimo, tá? Então, o tempo médio por portaria são 42 dias. A gente tem uma média de tempo de resposta de 38 dias, um pouco abaixo da proposta da portaria. O que é importante entender que nós, da divisão, não fazemos exatamente os pareceres. A gente faz a avaliação documental. Se tiver algum projeto que precisa de termo de anuência institucional da ESP, certo? Ele vem para nós, né, da escola. Caso contrário, depois de toda essa conferência documental, ele vai para os departamentos. Nos departamentos, quem fica responsável por isso é o representante do comitê gestor, que ou elabora o parecer ou dá para o seu comitê de pesquisa, a sua comissão científica dentro do departamento. E ele é que leva a parte documental, se for aprovado, coloca no sistema e depois se responsabiliza pela assinatura do gestor. Então, toda essa estrutura, ela envolve mais de 30 pessoas. Mais de 30 pessoas. Obviamente, a gente tem alguns departamentos que são campeões de acesso aos dados por conta que eles têm um banco de dados de interesse para pesquisadores. E isso a gente pode verificar aqui, ó. Aqui nós temos o SEBS, com 59 projetos nesse período de tempo, o DAPS com 39 projetos, a escola, a ESP, com 33 projetos, o DRE com 11, o Sanatório Partenon com 7, a Dermatologia Sanitária com 6, o Departamento Farmacêutico com 6, o Hospital São Pedro com 6, o NURESC, que nós temos a representação das coordenadorias com 6 projetos, o EMORGS com 4, as coordenadorias com 1, a AGEPLAN com 1 e o DA com 1. Então, vejam que alguns departamentos, eles são mais solicitados em relação a pareceres e acesso por conta dos bancos de dados que eles são responsáveis, tá bem? Outra questão bem interessante é a contagem de pesquisa por nível acadêmico. Essa contagem, ela leva em consideração desde o ano de 2021
quando o COP começou a receber projetos. Então, nós temos 49 projetos de doutorado, nós temos 48 projetos de mestrado, nós temos 33 projetos institucionais que são propostos pela CESRS, temos 26 projetos de graduação e 24 projetos de especialização. Tá? Então, esses são aqueles que foram submetidos, 180 submetidos aqui. Alguns projetos são ressubmetidos, às vezes, porque perdem o prazo, tá? E aí conta como um novo processo a ser avaliado. Se a gente for olhar aqui em outubro de 2023, né? Nós temos aqui 3 projetos já cadastrados, setembro, agosto, julho, tá? E aqui a gente pode, inclusive, ver por ano, né? Vamos dar uma olhadinha por ano aqui. Do fluxo de acesso aos dados. Então, em 2021, nós tivemos um total de 14 projetos cadastrados, 2022, 89, e até o momento temos 77 projetos cadastrados. Então, é um valor expressivo, né? É um trabalho que vem sendo feito para a comunidade acadêmica, e não só para a comunidade acadêmica, mas para a própria CESRS, fazendo o acesso seguro aos dados, né? Só achar aqui um pouquinho. Outra questão interessante é a contagem de quantidades de pesquisa por parecer. Então, nós temos 55,56 pesquisas que a gente tem o parecer de autorização para pesquisa. Então, mais de 50% das pesquisas são autorizadas sem nenhum tipo de recomendação, porque elas estão de acordo e elas tem um desenho de acesso que não colocam em risco os dados sensíveis dos usuários do Sistema Único de Saúde. Eu faço um adendo aqui, porque às vezes os pesquisadores têm muita dificuldade de entender que a LGPD é uma legislação nova, e as instituições, tanto as privadas quanto as públicas, ainda estão se adaptando a esta legislação. Então, todo esse processo que estamos mostrando para vocês ainda é um processo de adaptação. A CESRS hoje ainda não tem um padrão de anonimização de dados, motivo pelo qual alguns departamentos não autorizam o acesso a dados sensíveis. Tá? Então, muitos pesquisadores, a gente entende a necessidade de pesquisa, mas muitos pesquisadores têm um desenho de pesquisa que é bem complicado para o acesso total e principalmente com cruzamento de dados abertos com dados sensíveis. Então, quando a gente, do comitê gestor, indica que nós estamos com um problema em relação a essa questão, é porque depois, lá no comitê de ética, isso também vai ser indicado. Tá? Então, é importante que os desenhos das pesquisas levem em consideração a LGPD. A LGPD, ela não trava o acesso aos dados da pesquisa, mas ela coloca a importância da responsabilização sobre o acesso aos dados e como é que eles vão ser usados, e a cedência desses dados pelo órgão que é fiel depositário, como a CESRS, e também sobre o desenho das pesquisas, né? O desenho das pesquisas que muitas vezes acabam por não proteger os dados que são dados pelos pesquisadores, que muitas vezes tem um desenho que não permite a anonimização, dos dados. Então, é uma questão bem importante, porque em momento algum a CESRS pode ser, é duro isso que eu vou falar, mas pode ser obrigada a fornecer dados que coloquem em risco
a anonimização de dados aos dados sensíveis de usuários, tá? Então, nesse momento, é um momento de estruturação, onde a CES vem trabalhando, né? Os departamentos vêm trabalhando para oferecer anonimização, os dados anonimizados, mas, como eu disse, alguns desenhos de pesquisa não permitem que a gente dê o acesso com dados anonimizados, porque há cruzamento de dados. Então, é uma questão muito delicada que a gente vem conversando com os pesquisadores, né, para garantir que a pesquisa seja feita, mas que também os dados eles sejam preservados, né? Nós somos fiéis depositários sobre isso e respondemos por isso. Não só a gente responde, mas também os gestores que assinam os termos de anuência institucional, né, Liara? Então, acho que cabe a gente colocar que alguns dados, eles são públicos, mas dados que não são públicos e são sensíveis, dependendo do desenho da pesquisa, é bem complicado que isso seja autorizado. Eu não sei se tu queres te manifestar em relação a isso, Liara, antes da gente abrir o portal da pesquisa. Com relação ao comitê de ética, cada pesquisa é uma, né? Principalmente essas que envolvem muitos dados, dados sensíveis. A gente entende que as questões éticas têm que estar bem amarradas, dos pesquisadores se comprometerem com as estratégias para minimizar os riscos. Então, sempre que possível, não solicitar nome, não solicitar CPF, né? Cuidar na hora de fazer um projeto se realmente tu precisa daquelas informações. Porque, às vezes, quem é pesquisador sabe, às vezes a gente quer coletar um montão, né? E aí, o que tu realmente precisa? Porque, às vezes, aquelas variáveis tão grandes, ou não dizer quais são as variáveis, se torna um impeditivo para a tua pesquisa. Em alguns momentos vai ser necessário, né? A gente tem pesquisadores que acionam, que têm projetos grandes, que acionam vários bancos de dados, inclusive da Secretaria de Saúde, que vão precisar de nome e CPF para saber se é a mesma pessoa ou se trata de outra Eliara Saldanha Brits, outra Karen, né? E daí o método Linkage fala muito disso, né? Do pessoal que trabalha, assim. Isso tem que estar muito bem calçado. Olha, nós precisamos, porque a gente trabalha com 10 bancos de dados. A gente precisa saber se essa pessoa é a mesma, se o nome da mãe é o mesmo, né? Achar estratégias para conseguir. E quanto mais possível não coletar dados sensíveis, principalmente relacionados ao LGPD, mas pensando na questão de saúde também, né? O nome, o endereço, muitas vezes vai ser identificado, geolocalizado, né? O endereço, eu preciso do CPF, cartão SUS é uma opção, né? Só que cartão SUS a gente sabe que ainda tem algumas pessoas que não tiveram o cartão higienizado, né? Tem mais de uma opção. Então tem que se pensar, cada pesquisa é uma, o comitê aprova, né? O nosso comitê aprova, desde que essas questões estejam bem claras do que eu preciso, qual é o motivo que eu preciso e o que eu vou fazer para diminuir os riscos. Bom, vai ser, se eu vou ter que receber, eu preciso receber alguma informação sensível, eu não vou publicar, né? Isso, eu vou, só o pesquisador responsável e um assistente vão ter acesso. A gente vai ter uma planilha com senha, a gente não vai guardar dados em nuvem, né? Então, esses cuidados que precisa ter. Tendo cuidado e se respaldando, é difícil não ser aprovado. Sim, eu acho que também é importante o pessoal que não tem assim tanta experiência de pesquisa entender que qualquer tipo de questionário, tá? Seja formulário eletrônico ou entrevista, né? Que seja para servidores ou para usuários do SUS, né? Ele necessita de autorização, tá? Então, eu não posso simplesmente mandar um GForms, né, um formulário eletrônico, sem a autorização disto, porque isto é pesquisa com seres humanos, né? Pesquisa com seres humanos não é só aquela pesquisa de laboratório, mas é também aquela que envolve qualquer tipo de informação, né, que a pessoa venha a dar e contribuir para uma pesquisa. Então, às vezes a gente vê o pessoal mandando formulários para ser preenchidos e tal. Isso é acesso a dados,
pode não ser um banco de dados específico, mas são acesso às pessoas, né? Então, quando eu faço acesso a pessoas de um sistema, pessoas de uma instituição, eu preciso de autorização dessa instituição para que esses dados sejam coletados. Quando eu preciso de acesso a banco de dados, né, que não são públicos dessa instituição, também preciso de autorização dessa instituição. Tá? Então, espero que isso tenha ficado bem claro para todos, né? Porque é algo novo, né, Yara? Queres complementar? Pois não. Sim, eu coloquei no chat ali a orientação da Conep quanto a pesquisas em ambientes virtuais. Tem coisas que a gente vai andando conforme a sociedade vai mudando, né? E É uma delas verdade. são as pesquisas em ambiente virtual. Então, a gente tem orientações da Conep, né, que após o processo aí da pandemia, aquele ano mais difícil de 2020, começou a se pensar. A gente deve ter algumas orientações, acredito, já que eu também sou uma curiosa nessa área de inteligência artificial. Então, a gente deve, em breve, ter algumas orientações mais detalhadas, mas o princípio ético é o mesmo em pesquisa no ambiente virtual. Não é porque é virtual que eu posso não ter um TCLE, que eu posso não passar por um comitê, que eu posso guardar em qualquer lugar. Pegar os dados desse pesquisador e vou botar no Google, que daí eu compartilho, né, no Google Drive ali, porque eu compartilho com o pessoal e qualquer um pode olhar, ou eu não sei se vai vazar, se não vai, e se vazar o que eu faço. Então, tem que cuidar, mesmo sendo pesquisa em ambiente virtual. É o nosso novo jeito de fazer pesquisa. Então, os princípios éticos devem seguir, assim. A gente só não tem tantas orientações, mas a gente prima por aquilo que é bom senso e é ético, né? Então, algumas orientações devem sair, as pesquisas com uso de inteligência artificial também, eu acredito que é um tema que está quicando aí, e já aproveito para dizer, Comitê de Ética da Secretaria de Saúde do Estado, né, o nosso CEPES, ano que vem já tem três eventos programados, que a gente chama online, que a gente chama de encontros com o CEPES, né, que vão discutir essas questões. Então, a gente depois vai fazer a divulgação por e-mail, mas a gente precisa sentar para conversar sobre isso. Eu acho que essa questão ética, né, ela vem ficando cada vez mais complexa, né, porque a partir do momento que a gente teve a tecnologia mediando todo o nosso cotidiano, né, ela começou a mediar a partir da pandemia com mais vigor, né, anteriormente já acontecia, mas com muito mais ênfase do que era anteriormente. Então, é claro que com o advento da inteligência artificial, isso tomou uma proporção que as questões éticas de pesquisa vão ter que ser cada vez mais discutidas e analisadas, né, Liara? Porque nós estamos num momento do mundo do Big Brother mundial, né? Então, as pessoas, de fato, têm a sua privacidade muitas vezes devassada, né, por várias situações, e a gente, enquanto pesquisador, tem que estar muito atento em relação a isso, né? Muito atento às questões éticas e, como tu disseste, né, conforme o andar da carruagem, a gente vai se adaptando, né, à modernidade, às questões tecnológicas, que, de fato, elas vêm sendo trazidas, né, para as pesquisas. Né? O tempo... eu te diria que há uns 20 anos atrás, acho que era mais fácil resolver algumas questões éticas que hoje o pessoal sequer pensava, né? Mas, enfim, essa é a evolução dos tempos, né? E que bom que a gente pode discutir isso com as pessoas, né? E que a gente pode trazer essas pautas para ser discutida num evento como esse. Eu não consigo enxergar para ver se tem alguma pergunta, mas se tiver alguma pergunta, alguma observação, aí no chat, por favor, me avisem, porque eu vou só finalizar com o BI para poder entrar no portal. Tem alguma coisa aí, pessoal? O professor Gamba está dizendo que algumas pessoas que estão entrando pelo Even ficam em fila de...
Oi, não ouvi, porque fechou o microfone. O professor Gama está dizendo que quem entra pelo Even fica na espera lá no. Eu acho que tem que ser aprovado essas pessoas. Olha, a Eu não gente tenho autorização. algumas pessoas talvez não conseguiram fazer inscrição. Talvez foi isso. Os inscritos estão todos aqui. Nós estamos aí com mais de... Chegamos a quase 30 pessoas aqui, né? Mas qualquer coisa, o Kelvin, que está na sala também, pode autorizar a entrada. Kelvin, tá? Pode autorizar a entrada. De qualquer forma, pessoal, tudo isso que a gente está falando aqui está sendo gravado, tá? E depois vai ser disponibilizado no canal YouTube da Escola de Saúde Pública. E eu já quero aproveitar, para quem não está inscrito no canal YouTube da Escola de Saúde Pública, faça isto depois, né? Faça a sua inscrição, porque tem muita coisa que acontece no mundo virtual, eventos anteriores, eventos que vão acontecer no ano que vem, e que a gente vai colocar o acesso gratuito e aberto para todo mundo. Bom, só concluindo essa parte do BI, tá? Aqui a gente tem as principais instituições que são proponentes e que solicitam um acesso, né? Elas são computadas aqui, tá? E à medida que a gente vai andando com esse sistema, a gente percebe o quanto que ele precisa ser ajustado, implementado. Então, aguardem que em alguns momentos, provavelmente, a gente vai estar um pouco fora do ar, fazendo ajustes para que esse sistema fique cada vez melhor, que atenda melhor aos pesquisadores. Mas hoje, o POP, ele cumpre aquilo que se propôs, né, que é exatamente dar acesso e visibilidade. Então, quando vocês entrarem aqui no saúde.rs.gov.br pesquisa POP, vão clicar aqui no acesso ao POP/CES. Tá? Quando vocês acessam aqui, vocês precisam fazer o cadastro de pesquisador. Tá? Então, esse cadastro de pesquisador, tá? Ele envolve o nome, o CPF, o RG, o estado de onde vocês vêm, a cidade, o endereço, o CEP, tá? O CEP de moradia e, principalmente, pessoal, o e-mail, tá? Vocês, por gentileza, coloquem um e-mail que vocês, de fato, acessem. Porque, às vezes, a gente precisa falar com o pesquisador e é uma caça ao fantasma. Porque a gente tenta falar com o pesquisador por e-mail, o e-mail volta, tá? Tenta ligar pelo celular, a pessoa não atende. Então, por favor, coloquem seus e-mails, aqueles que vocês olham todos os dias, tá? E o telefone de contato, que seja um telefone de acesso fácil, porque às vezes a gente precisa, a pessoa manda um e-mail com uma dúvida ou manda um anexo que está fora da conformidade da portaria. E a gente precisa que a pessoa faça algum ajuste para que o processo dela siga. E a gente não consegue contato, ou às vezes demora para ter o acesso. Então, é importante que no celular vocês coloquem ou o celular ou o telefone comercial. O melhor é o celular, e o celular que vocês, de fato, tenham contato, né? Que a gente consiga contato com vocês. A formação profissional, o registro profissional, se é pesquisador, o pesquisador responsável, o orientador, é um servidor da CES, às vezes e cadastrar a senha, tá? Então, esse é o cadastro que a gente tem para vocês. Bom, eu não vou fazer um cadastro aqui, eu vou entrar com a minha senha de gestor e mostrar por dentro um teste que a gente tem de uma pesquisa que a gente já tem lá dentro do POP. Só para vocês terem uma ideia como é que funciona lá dentro, tá? Então, os nossos gestores,
eles entram no espaço gestor, vocês entram no espaço pesquisador. Tá? Então, nós vamos entrar... Espera só um pouquinho que não entrou aqui. Tá vendo? Até comigo, às vezes, ele não me quer. Ok. Então, nós vamos listar as pesquisas e eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos pegar uma pesquisa que é uma pesquisa teste, tá? Essa pesquisa aqui já é uma pesquisa que nem está mais no nosso sistema, é uma pesquisa teste. Então, eu vou mostrar para vocês quais são os detalhamentos, tá? Detalhes disso. Tá? Aqui a gente tem uma pesquisa que está com todos os dados, aqueles dados que a gente tem que preencher, tá? A gente tem que preencher. E aí, Karen, como é que eu faço para anexar, fazer o anexo 1 e 2? É simples, tá? Eu vou lá em cima, abre para mim aqui, tá? Anexos e material de apoio. Tá? Aqui eu tenho a portaria na íntegra, quando vocês fazem o cadastro de vocês. Eu tenho o requerimento, que eu faço o download para preencher, assinar, tá? E fazer o upload depois no sistema. E eu tenho o anexo 2, que eu também faço o download. Então, os dois documentos que vocês precisam preencher, tá? É o requerimento, tá? Vou até abrir aqui para vocês verem, tá? Anexo 1, o nome do pesquisador, e vem requerer, onde vocês vão descrever o que vocês estão pedindo. O acesso ao quê? Tá? Com local, data e assinatura do requerente. Este é o anexo 1 previsto na portaria 1134. Depois, voltamos aqui, o termo de compromisso. O termo de compromisso, gente, é algo que é um documento bem sério, onde eu me responsabilizo enquanto pesquisador de assegurar a confidencialidade e privacidade dos dados ou informações, amostras coletadas na CES, destinar os dados e ou informações, amostras coletadas somente para o projeto de pesquisa ao qual ele se vincula, submeter novo projeto de pesquisa caso pretenda reutilizar os dados coletados, e eu vou acrescentar, caso eu mude o desenho da minha pesquisa, certo? É interessante que eu ressubmeta o meu projeto, porque eu estou mudando algo que já foi autorizado. Às vezes acontece isso. Às vezes o pesquisador tem um projeto que já foi autorizado, lá pelas tantas ele resolve mudar. Só que o termo de anuência já foi submetido, já foi dado. Então, se há uma mudança estrutural no projeto, há necessidade de ressubmissão de novo projeto. Apresentar os relatórios parciais e finais, né, no local da CES envolvido para o estudo, que é o POP. Não repassar, emprestar, comercializar ou permitir às pessoas ou instituições não autorizadas o acesso a dados e ou informações amostras coletados. Quando da posse de mídia eletrônica, essa deve estar realizada em local que não permita o acesso físico ou lógico de pessoas não autorizadas. Divulgação por qualquer meio, inclusive nos relatórios de conclusão de pesquisa, de dados ou informações contendo o nome dos indivíduos e outras variáveis que permitam as suas identificações. Eu vou incluir isto, inclusive, acesso a documentos e prontuários, certo? Prontuários identificados com o acesso acesso de usuários. Não praticar ou permitir qualquer ação que comprometa a integridade dos dados, informações e amostras fornecidos, mencionar o sistema de informação e acesso como fonte dos dados e explicar que as elaborações decorrentes são do próprio autor, comunicar quebras de segurança, inserir no sistema POP e RS as cópias digitais de todas as publicações, seja resumo, enviado, congresso, pôster, trabalhos científicos e outros, resultados do projeto, comunicar previamente ao serviço que autorizou a pesquisa o uso não científico das informações coletadas, que seria na mídia leiga, autorizar os resultados gerados pela pesquisa possam ser utilizados para fins específicos da CES, pactuar
previamente com os servidores no projeto a coautoria dos produtos gerados na pesquisa e indicar a CESRS como coparticipante da pesquisa na plataforma Brasil. Isso é bem importante, tá, pessoal? O local, a data, a assinatura do pesquisador responsável / orientador. Eu sugiro a assinatura dos dois, porque os dois são corresponsáveis pelo projeto, tanto o pesquisador responsável quanto o seu orientador. Se vocês observarem, o anexo 3, que é o termo de autorização institucional para pesquisa, ele é gerado automaticamente pelo sistema após download e após aprovação dos CGPPCs. Então, vocês não conseguem baixar isso. Ele só fica disponível para os gestores após a aprovação. E aí, ele vai para o pesquisador, quando a pesquisa é aprovada, e ele já vai assinado para o pesquisador. Então, os documentos que vocês têm acesso também tem a portaria, se precisarem rever, o anexo 1, que é o requerimento, e o anexo 2, que é o termo de compromisso. Tá? Aqui tem o resumo das etapas do processo de avaliação e autorização novamente, né? Também aparece as mensagens que podem vir acompanhada do seu parecer, tá? E aqui, de novo, a orientação de submeter ao cadastro da Plataforma Brasil, caso não tenha feito, e indicar os CEPs da CES como um dos CEPs parecerista e acompanhar na Plataforma Brasil, tá? Então, essa é uma das questões. Bom, voltando aqui à nossa pesquisa exemplo, tá? Então, vocês veem que aqui vai abrir para vocês o link para fazer o upload do requerimento, o link para fazer o upload do termo de compromisso e o projeto de pesquisa, tá? E aí, o que vai acontecer? Vocês vão receber via e-mail a análise dos CGPPCs e o parecer, tá? Isso tudo vocês vão recebem, tá? E depois vocês recebem o termo de anuência institucional. Esse termo de anuência institucional, ele está passando por uma atualização, tá? E provavelmente em 2024 nós vamos ter algumas novidades em relação ao termo de anuência, tá? E ele vai ser um pouquinho mais detalhado em relação àquilo que é autorizado para acesso a dados, né? Nem sempre os dados solicitados vão ser 100% autorizados. E no termo de anuência institucional vai ser mostrado exatamente aquilo que vai ser autorizado, tá? Então, o termo de anuência ele sai com um link autenticador na base do documento, tá? E depois aparece o nome do pesquisador, o nome do projeto, a data de assinatura do TAI, o nome do gestor e seu carimbo. Esse documento aqui, anexo 4, ele foi extinto, tá? Então, ele não precisa mais ser colocado, ele não faz parte mais da portaria 1134. E o anexo 5 é exatamente o aceite dos CEPs da CES. Nesse anexo 5, vocês não devem colocar o parecer consubstanciado da instituição proponente, da universidade. Esse anexo 5 é onde deve ser colocado o anexo que envolve o parecer consubstanciado dos CEPs da CES. E o último anexo é a produção de pesquisa. Então, quando a gente, lá dentro do portal, tá? Vocês estão aguardando o termo de anuência institucional, a gente já tem a aprovação, tá? Ele abre para que o termo seja anexado. Esse termo já não é utilizado, tá? Ele é um exemplo. Então, quando ele aparece, e vocês não têm acesso a isso aqui, é isso que acontece. A gente abre o arquivo, já tem o parecer aprovado, e abre para que... Ele nem está aqui. Ele abre para que o termo de anuência seja baixado, o gestor verifique, junto com o parecer, e autorize, e aí
se faz o upload disso dentro do sistema e ele vai automaticamente para o pesquisador. Por isso que eu digo para vocês, procurem no e-mail cadastrado, e é por isso que é importante que o e-mail cadastrado ele seja um bom e-mail, aquele que você abre sempre, aquele que tem um bom acesso aos dados, que não tem um spam muito ferrado, tá? Porque ele vai para o termo de anuência institucional, ele vai para lá, ele vai para esse local. Então, aqui sempre aparece qual é o status, a ação. Então, sempre observem o status do processo, tá? Onde aparece aqui o concorda com a realização da pesquisa, observações, tá? Sempre vocês vão ter acesso a esse tipo de orientação, tá? E conseguem ver o andamento. Agora, se surgirem dúvidas em relação a qualquer problema que vocês tenham em relação ao processo, vocês podem entrar em contato com a divisão de pesquisa, tá? Nós temos o nosso grupo, os 2 estagiários que estão a par, e aí com o número do seu projeto, porque vocês percebem que cada projeto recebe uma numeração, vocês tragam a sua dúvida e a gente vai responder para vocês e entender o que está acontecendo, tá? Mas, basicamente, é isso que a gente pensou em trazer para vocês em relação ao processo de utilização dos dados da SES. Tá? Então, agora a gente gostaria de abrir para perguntas. Ai, que bom que ela colocou o acesso. Né? Abrir para perguntas e dúvidas, porque as perguntas e as dúvidas sempre surgem. Então, estamos abertos aí, pode levantar a mão, pode abrir o microfone, enfim. Enquanto o pessoal pensa, tá? Vamos falar um pouquinho mais também sobre acesso a dados. Às vezes o pessoal manda para a gente solicitação de acesso a dados dos municípios, tá? Então, o que acontece? Nós não podemos autorizar acesso a dados que são de gestão do município, tá? Nós somente autorizamos acesso a dados que são de gestão da CESRS. Assim também acontece com gestão de dados federais. Então, supondo que eu precise de acesso a bancos que são gerenciados pelo governo federal, a solicitação deve ser feita diretamente ao governo federal. Então, esse termo de anuência institucional, ele é dado para acesso a dados, banco de dados, estrutura, usuários, servidores da CESRS, tá? Então, eventualmente, às vezes o pessoal acha que a gente poderia fornecer dados do município, não, aí deve entrar em contato com o município. Então, nesse caso, não é autorização da CESRS que vocês devem buscar, mas sim do município e dos dados do município. Em relação às coordenadorias, tá? A gente vem trabalhando com as coordenadorias, porque muitas vezes as instituições de pesquisa solicitam acesso a dados das coordenadorias, motivo pelo qual, de 2021 para 2022, a gente incluiu 2 representantes dos CGPPCs das coordenadorias. Então, toda vez que um projeto do interior precisar de acesso aos dados da CES, que a porta de entrada desses acessos é via coordenadoria, tá? Vocês devem entrar pelo portal da pesquisa também, tá? E aí, o gestor da coordenadoria indicada por vocês, né, ele vai assinar o termo de anuência institucional. Supondo que eu precise de acesso a dados de mais de uma coordenadoria, ou que eu precise acesso a dados, eu preciso estudar todo o Rio Grande do Sul. É um projeto grande e eu preciso de todos os dados de várias coordenadorias, de vários departamentos, de várias instituições. Então, geralmente, quem assina esse termo de anuência
é a secretária, tá? Então, vejam que a gente tem todo esse cuidado, porque a secretária assume isso, né? Juntamente com os diretores responsáveis pelos departamentos. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá, quem tem mais dúvidas em relação a isso, pode abrir o microfone, pode colocar aí no chat. Eu vi a Cláudia, que é uma pesquisadora também aqui da divisão de pesquisa, e foi coordenadora do Comitê de Ética também, abrindo a câmera, e eu ia perguntar se tu tens alguma contribuição, tenho certeza que tem, tá? Mas se tu queres contribuir nesse momento para clarificar, né, todo esse processo para o pessoal, né? Porque esse processo é o nosso dia a dia, né, Cláudia e Eliara e Maria Antônia. Todos os dias temos aí coisas novas no portal da pesquisa, no POP. Não sei se a Cláudia está online. Estás online, Cláudia? Maria Isabel também, se quiserem fazer alguma contribuição, porque vocês estão aqui, né, na divisão junto comigo, fazendo todo o processo, né? A gestão do POP junto comigo. Pessoal da residência, pessoal pesquisadores. Abre o microfone, Antônia, por favor. Eu estou mais participando mesmo no sentido de aprender, Karen, porque como esses fluxos são uma demanda um tanto recente, para quem não está muito atuando na pesquisa agora, então eu via tanto detalhe, né? Não é que eu vou conseguir dar conta de memorizar isso tudo, mas é muito importante eu na residência saber, como a gente trabalha também atua nas regionais de saúde, temos residentes lá, em relação aos fluxos que tem que seguir. Mesmo que a gente na hora não sabe exatamente em que link entrar, mas que tem todo um trâmite, porque às vezes as pessoas vêm com projetos para a gente que a gente percebe que estão atropelando esses passos que atualmente, dentro do nosso fluxo da CES, é o atual e é o a ser cumprido. E a dificuldade das pessoas, às vezes eu percebo assim, de ter que conversar, retomar, para as pessoas compreender que esses fluxos atualmente existem. Porque ainda, quando a gente menos espera, existe alguma demanda que tem um entendimento que não há necessidade de tanto fluxo administrativo, e que passou pelo nosso comitê de ética da ESP, e ali se resolve já tudo, né? E quando a gente está aprendendo quanto isso atrasa as pesquisas, quando não se segue os fluxos desde o início. Gostei muito da sua apresentação, Karen. Agradeço por ter a oportunidade de participar. E meus parabéns. Obrigada, Antônia. Antônia é chefe da divisão de ensino, né? E também coordena aí, junto com outros servidores, a residência de uma forma magistral aí, que é um enorme desafio, né, Maria Antônia? Todo esse fluxo, né, de uma residência em saúde, uma residência multi e médica. A gente sabe que isso é um enorme desafio, mas a gente vem trabalhando articuladas, né, Maria Antônia, para que pesquisa e ensino andem de mãos dadas aí,
junto com todos esses processos, e acho que importante não é nem decorar. Eu já sei isso quase de cor e salteado, né? Se eu entrar em coma, é provável que, mesmo em coma, eu consiga explicar como é que funciona o fluxo. Mas o importante disso tudo é que a gente consiga mostrar para as pessoas aonde elas acessam a informação. Então, isso é muito importante. A gente já tinha feito um mini curso em 2020, se não me engano, mas o POP ainda não existia. Então, esse é o primeiro mini curso onde a gente inclui o portal da pesquisa, né, o acesso ao portal. Então, a importância disso é que depois esse mini curso ele vai ficar disponível para as pessoas, né? Talvez a gente consiga colocar isso no YouTube da escola, mas além do YouTube, a gente colocar talvez no site da CES um link para o YouTube, para que as pessoas possam acessar esse mini curso e possam ver que existe de fato todo um trâmite, né? Todo um caminho, mas que não é um caminho tão difícil assim, né? Tão impossível, muito pelo contrário. É um caminho que tende a oferecer melhor segurança e observar as questões éticas e legais. Diga, Alexandre. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de lembrar que no site da escola, eu coloquei ali no chat para todos, tem as orientações para entrar também no POP, né? E os demais documentos que a gente usa para elaboração de qualquer pesquisa, bem como os fluxos, que a Karen explicou. Se alguém tiver alguma dúvida, os documentos estão lá, né? Arrolados com modelos que podem ser usados por qualquer um, né? E o mais importante, né, é cada vez que tem uma coisa nova, o comitê se preocupa muito, né, a divisão quanto todo, em disponibilizar as informações mais atualizadas lá no site. Semana passada mesmo a gente fez uma nova atualização contendo os outros materiais que são necessários. Então eu acho que dá para todo mundo aproveitar bastante e qualquer coisa, como a Karen disse, tem uma equipe de retaguarda bem grande ajudando, assim, né? Sim. Ok? Então, muito obrigado. Eu agradeço, Alexandre, que também é um grande apoiador aí das duas divisões, né? Já vem aí há muito tempo ajudando a gente para que a informação chegue, né? Não adianta nada a informação estar guardada a 7 chaves. O importante é a gente ter a informação para o acesso aos dados, a informação para acesso à documentação e principalmente a transparência do processo. E acho que, nesse sentido, o portal da pesquisa, embora não seja algo tão sofisticado, e como sistema, é claro que sempre tem algum gap, como todo sistema que existe, né? Ele se propõe e ele tem alcançado o seu objetivo de propiciar uma forma mais fácil e transparente, principalmente pensando que nós passamos por um processo de pandemia, né? Onde as pessoas, de fato, tiveram muitas dificuldades, mas, mesmo assim, a escola não parou, a Secretaria Estadual de Saúde não parou e a pesquisa não parou, né? Então, isso é muito importante e peço que vocês deem uma olhada e acompanhem aquilo que vem acontecendo, porque nós temos um 2024 muito, muito promissor para a pesquisa científica. Não apenas na CES-RS, mas em todo o Rio Grande do Sul, né? Nós estamos aí com o PPSUS, onde estivemos em Brasília em agosto, no lançamento do 20º ano, né, do próximo edital 2024 do PPSUS, onde vão ser disponibilizados para o Brasil 180 milhões de reais para pesquisa para o SUS. Cada estado vai receber uma parte desse fomento, né? Mas eu penso que esse vai ser o maior PPSUS de todos os tempos. Então, eu incentivo a todos os pesquisadores da CES-RS que se preparem para esse edital, aos pesquisadores das outras instituições, porque ele é um edital aberto, né, para que comecem a pensar nos seus projetos, né? Além disso, sexta-feira estivemos num lançamento de alguns editais da FAPERGS, que somam 39 milhões de reais.
Esses editais já foram lançados, estão lá na página da FAPERGS, né, onde se fala no financiamento, né, no fomento à pesquisa no Rio Grande do Sul. Inclusive, a gente tem uma proposta muito interessante de um convênio entre FAPERGS e FAPESP, né, para projetos maiores, né, aonde o volume de financiamento é maior. Então, estejam atentos, pesquisadores aqui presentes, colegas, né, que eu também me incluo, também sou pesquisadora, para atender a esses editais e, assim, obter fomento para as pesquisas. Porque, primeiro, pesquisa não se faz sem rede. Nós não fazemos pesquisa sozinhos, né? A gente precisa estar vinculados com outros pesquisadores que vão nos ajudar muitas vezes. Pesquisa não se faz sem fomento. É uma ilusão a gente achar que se faz pesquisa, a não ser uma pesquisa bibliográfica ou documental ou histórica, né? Mas, de resto, toda pesquisa vai precisar de algum tipo de fomento, algum nível de fomento. E volto a dizer aquilo que falei lá no início na mesa de abertura, que dificilmente a inovação vai ocorrer, a inovação em saúde ou em qualquer outra área, se a gente não tiver pesquisa científica. Então, é bem importante que a gente perceba o quanto que este horizonte para 2024, ele é promissor para a pesquisa, e o quanto que nós podemos valorizar a nossa prática enquanto pesquisadores, né? Então, eu estou aberta para perguntas. Temos alguma pergunta ainda mais para a gente poder depois fazer a finalização do minicurso? Temos mais uma. A Maria Isabel queria... A Priscila. Vamos lá, Priscila. Só abrir o microfone. Está fechado o microfone. Ai, não abre. Eu posso falar enquanto ela resolve o problema? Sim. Porque, na verdade, o meu problema aqui é a câmera que não abre, tá? Assim, é aquela coisa assim, se tem a câmera não tem microfone, se tem microfone não tem a câmera. Mas, assim, eu não vou dizer nada novo, nem vou fazer pergunta, tá? Porque eu acho que já foi suficientemente esgotado o tema aqui pela Liara, pela Kari, esgotado neste momento. O que eu gostaria de dizer para os pesquisadores é que, por mais que a gente acha que sabe tudo e tem todo o controle, quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa, começa a surgir as dúvidas. Né? A gente, até porque, assim, se a gente soubesse tudo que vai dar aquela pesquisa, a gente não faria ela, né? Aquela coisa, se eu já sei o resultado, então nem vou fazer, porque daí já tem uma coisa tendenciosa. Pesquisa não é para a gente reiterar verdades pessoais, né? Então, assim, eu gostaria de só colocar, né, nos colocar, enquanto equipe aqui da divisão de pesquisa, à disposição. Nem nós temos todas as respostas, a gente frequentemente tem que se reunir para discutir alguns projetos que chegam para nós, que nós também temos dúvida. A gente recorre a Sara, ao Comitê de Ética também várias vezes, mas o que eu gostaria de reiterar é que a gente tem a disponibilidade toda para poder acolher as dúvidas e buscar esclarecer em relação aos projetos que estão aí. Né? Eu acho que tem toda uma preocupação metodológica e uma preocupação ética, e essas questões nem sempre estão respondidas a priori. A gente tem que poder refletir cada vez mais sobre o rigor metodológico e ético das pesquisas. Né? Então, é isso, só nos colocar à disposição. Eu sei que a Karen está fazendo isso, eu só estou reiterando, né, assim, para dizer que eu estou aqui, estou apoiando, e a equipe está apoiando, e a gente está à disposição. Tá? E parabéns para a Karen e para a Liara pelos esclarecimentos tão necessários, tão importantes. Parabéns. Obrigada, Maria Isabel. Maria Isabel também é pesquisadora, que está compondo com a gente a administração do POP, entre outras coisas, né? Uma pesquisadora aí de uma caminhada exitosa e muito brilhante na área da pesquisa. A Priscila não conseguiu, obrigada, Maria Isabel,
a Priscila não conseguiu abrir, mas ela colocou a importância de reiterar a importância do POP, porque confere celeridade aos processos digitais na CES. É isso mesmo. Isso para os residentes é importantíssimo, porque o tempo de pesquisa deles na residência é limitado. É isso aí. Muitos projetos de residência, às vezes, não envolvem dados da própria secretaria, mas envolvem do município. Então, aí, nesse caso, não necessita do POP especificamente. Mas aqueles projetos que envolverem acesso a dados de pesquisa que são de guarda da CES-RS, aí, de fato, estamos aguardando vocês, a submissão de vocês no portal. Certo? Então, pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma manifestação, nós estamos quase finalizando o minicurso, né? Está aberto aí para vocês comentarem. Eu estou vendo algumas pessoas que representam o comitê gestor aqui, né? E enquanto vocês pensam, né, o que querem falar, eu gostaria de agradecer a esse grupo que vem fazendo essa caminhada. Essa caminhada já era feita com outra coordenação, né? Mas eu agradeço a esse pessoal que está junto, né, desde 2020, né, fazendo essas estruturações, essas alterações, essas sugestões, esses eventos, né, a política de pesquisa, e agora a gente aguardando o programa de apoio à pesquisa institucional. Tá? Então, é bem interessante que a gente consiga, né, abrir os caminhos para a pesquisa científica, não só dentro da CES, mas também em todo o Rio Grande do Sul. Né? Mais alguém, gente, que gostaria de se manifestar? Tá aberto aí, pessoal? Tivemos aí uma inscrição muito boa nesse minicurso. E eu quero dizer para vocês que, na sequência do evento, às 14 horas, nós vamos ter uma mesa redonda falando com dois palestrantes fantásticos, falando sobre a importância da pesquisa científica, dando suporte para as políticas públicas. Isso aí, gente, é fundamental. E, na sequência, nós vamos ter também outra pesquisadora convidada, confiram lá a programação na sequência, onde ela vai estar falando sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável e o que isso tem a ver com os pesquisadores, tá? Eu já quero dizer para vocês que tem tudo a ver, tá? Então, quem pretende participar de novos editais de fomento deve estar bem ligado naquilo que a nossa conferencista vai falar hoje à tarde, porque ela está trazendo fresquinho, a pesquisa de pós-doc dela, exatamente fazendo esta análise da importância da observação dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para pesquisadores. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a quem deu suporte aqui, a Liara, as pesquisadoras que estiveram aqui, a vocês que vieram buscar mais informação sobre acesso ao termo de anuência institucional, e dizer para vocês que aguardamos vocês todos à tarde, tá? Não deixem de acessar o link, tá? Não teremos mais problema hoje à tarde, podem ir tranquilos. O link que está lá na área de transmissão, tá? Vocês acessem ali e vão ter acesso à mesa redonda e depois à conferência. Então, espero vocês lá, tá? E até mais tarde, pessoal. Um abração. Obrigada, abraço.